Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 266 A Hora Negra. Quanto mais Jericho falava, mais Ashton percebia que uma invasão em grande escala não era algo que ele poderia lidar sozinho. Infelizmente, ele não tinha certeza se alguém no planeta poderia fazer tal coisa. O plano do morto-vivo foi bem pensado. Eles haviam considerado o menor dos inconvenientes. Além disso, Jericho nem sabia a extensão total de seus planos, pois era apenas o líder de uma brigada, portanto, sabia apenas com o que deveria se preocupar. Além disso, os mortos-vivos já tinham mais de 30.000 soldados escondidos na Licania, todos os quais já estavam em ação. Ninguém tinha ideia de como eles conseguiram realizar algo assim. Afinal, era uma tarefa muito difícil enganar o nariz de um lobisomem. No entanto, eles conseguiram fazer isso sem esforço. Ashton queria saber mais sobre isso, mas infelizmente Jericho não era importante o suficiente para saber todos os detalhes. Ashton estava mais uma vez se sentindo impotente diante da crise. A única razão pela qual Livan estava seguro era por causa do aviso de Sheera. Se não fosse por ela, Ashton nem queria pensar no que poderia ter acontecido em Livan. Eu me pergunto o que aconteceu com o resto das cidades que eles atacaram. A maioria deles provavelmente está morta ou bem. Morta-viva, tem certeza disso? Se falharmos, quem sabe o que vai acontecer? Se há alguém que pode encontrar uma cura para isso, é ele. Basta pegar o container e vamos embora. Ashton assentiu. Não havia muito que ele pudesse fazer além de colocar sua fé nas palavras de Astaroth. Pelo menos se eles falhassem, o povo de Licania estaria salvo de danos. Enquanto isso, toda a cidade foi colocada em um bloqueio e o portal foi retirado da grade para que nenhum morto-vivo pudesse atacá-los. Depois de se certificar de que tudo foi resolvido, Ashton estava pronto para partir. Como eu faço isso? Apenas use sua autoridade para convocar um portal. HM. Tente se imaginar entrando no Palácio Oriental. Eu cuido do resto. Ashton fez o que lhe foi dito e no momento seguinte, um portal preto como breu se apresentou na frente de seu mestre. Tinha uma notável semelhança com a instância do Ungeon que ele viu na Transilvânia. Só que desta vez, ele sabia que o portal estava lá porque ele o desejava. O que diabos você está esperando? Vá em frente. É difícil manter um portal com o nível de autoridade que você tem. Ashton rapidamente agarrou o explosivo de corporificação como foi chamado e correu para dentro. Um segundo depois, ele se encontrou de volta à ilha de Droon. Só que desta vez não havia criaturas que o perseguissem implacavelmente. Deixe-me falar daqui em diante, e deixar você tomar conta do meu corpo, pirralho. Se eu quisesse, já teria feito. Agora cale a boca e deixe o resto comigo. Se não fosse pela natureza delicada de sua missão, Ashton nunca teria deixado Astaroth assumir o volante. Mas depois de todo o tempo que passaram juntos, ele decidiu confiar no Sheera. Ashton caiu no chão por um breve momento, antes de se levantar como se nada tivesse acontecido. Ah! Nunca pensei que diria isso, mas aprendi a gostar desse pirralho. Astaroth murmurou enquanto se espreguiçava um pouco. Eu ainda estou aqui, sabia? Ashton respondeu. Astaroth se assustou assim que ouviu a voz de Ashton. Droga, agora eu sei como deve ser estranho ter a voz de outra pessoa dentro da cabeça. Astaroth sorriu e se dirigiu para o interior do palácio. Ele não teve que ir muito mais fundo, já que o esquecido Ashish estava esperando por ele na entrada. Eu estava esperando sua presença. O Lish murmurou através de sua boca sagrada. Eu posso sentir a inquietação causada por nossos irmãos. Eles se tornaram ambiciosos demais para seu próprio bem. O Lish quase parecia triste ao proferir essas palavras. A saúde do hospedeiro está se deteriorando rapidamente devido à presença de uma menor substância desconhecida. Os genes mortos-vivos estão reagindo positivamente à menor substância desconhecida. Você gostaria de absorvê-lo? Sim. Comando confirmado. O hospedeiro despertou sua segunda habilidade inata. Nova estatística. Menor Dark Aura foi criada. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 267 A Hora Negra. 2.
O corpo de Aston não era a única coisa reagindo ao gás. Sua convocação, assim como os soldados mortos-vivos de Lich, também. A fumaça estava fortalecendo todos eles, empurrando-os além de seus limites. Mas as mudanças foram mais intensas para Aston do que para os outros. Por outro lado, o Lich rejeitou a fumaça mesmo que tentasse se agarrar a ele. Como ele foi capaz de fazer isso e por que o fez era um mistério para Astaroth, mas no momento ele não se incomodou com isso. Todo o seu interesse estava nas mudanças dentro do corpo de Aston por causa do gás de corporificação. Astaroth estava preocupado que a inalação de muito gás pudesse danificar o resto dos genes de Aston. Afinal, apenas os genes mortos-vivos devem reagir positivamente a Aston, mas o resto deles deve estar em perigo. Especialmente os genes dos vampiros. No entanto, para sua surpresa, mesmo que os genes zumbis tivessem um crescimento explosivo, o restante dos genes não apresentava nenhum problema. 3 níveis. O que é esse ganho de experiência absurdo? Astaroth estava um pouco preocupado. Mesmo que ganhar exp fosse uma coisa boa, ele estava preocupado com a taxa em que estava ganhando exp para os genes mortos-vivos. Arruinaria a harmonia dos genes. Se isso acontecesse, quem sabia como o corpo de Aston reagiria a isso? Um momento depois, suas preocupações se tornaram fundadas. Assim que os genes mortos-vivos estavam prestes a cruzar o limite de 5 níveis, o ganho de experiência parou e, em vez disso, sua nova estatística, Dark Aura, começou a aumentar. Pela primeira vez em sua vida, depois de acordar dentro do corpo de Aston, Astaroth não sabia o que estava acontecendo. Esta, Dark Aura, o que quer que fosse, era uma coisa nova até para ele. Foi a primeira vez que ele viu ou ouviu falar sobre isso. Mas desde que o ganho de experiência parou, Astaroth não tinha do que reclamar. Mas ele notou uma coisa. Conforme o valor da Dark Aura aumentava, a quantidade de fumaça ao redor deles diminuía e logo ela desaparecia completamente. Foi uma experiência peculiar. Astaroth suspirou aliviado quando tudo voltou ao normal. A chama de Serap consumiu completamente a menor substância desconhecida e a converteu em menor aura negra para uso. Atual menor aura negra, 9870, sublinhado, Dark Aura. Uma estatística que é difícil de obter e só pode ser alcançada por alguns poucos selecionados que se entregam à arte da necromancia. Ele pode ser usado para eliminar as restrições de mana e inteligência quando se trata de gerenciar sua convocação de mortos-vivos. Também pode ser usado para expandir diretamente o limite do número de invocações que você pode manter dentro de Valhalla, ou fortalecer qualquer outra habilidade relacionada à classe. Necromancer. Pode ser aumentado consumindo almas e menor substância desconhecida. Sublinhado em outras palavras, é um tipo de mana especialmente projetado para ser utilizado pelos mortos-vivos. Não é de admirar que eles estejam desenfreados com isso. Astaroth coçou o queixo. No entanto, faz pouco ou nenhum sentido que algo assim tenha sido feito em um planeta atrasado como a Terra. Algo parece errado aqui. Embora Astaroth tivesse mais ou menos certeza de que ninguém mais seria capaz de manipular Dark Aura, parecia que alguém, provavelmente outro Shiran, estava propositalmente causando uma bagunça aqui, testando suas invenções do porão em uma civilização inferior. O flagrante desrespeito às formas de vida inferiores era uma das muitas razões pelas quais Astaroth odiava tanto sua espécie. Eles estavam acostumados a brincar com eles em nome de ajudá-los a avançar para uma civilização superior. Essas civilizações inferiores nem suspeitariam de nada de errado e confiariam cegamente nesses seres divinos. Ao prometer uma certa facção de um mundo, os Sirans ou qualquer outra civilização superior desencadeariam conflitos e observariam como seus experimentos funcionavam ou não. Em outras palavras, as civilizações inferiores não passavam de meros personagens em um jogo doentio para as civilizações superiores. Eles poderiam fazer o que quisessem, e ninguém seria capaz de superá-los. Esses malditos bastardos. Astaroth ficou furioso. No entanto, ele foi meio que por favor também. Afinal,
Ele encontrou uma maneira de contornar os requisitos de merda de aumentar a inteligência humana para domar mais invocações. Além disso, no momento em que ele pensou que a Dark Aura estava prejudicando Ashton, ele poderia simplesmente bloqueá-la usando seus privilégios de administrador. Portanto, não havia razão para ele se preocupar tanto. Mas o mesmo não poderia ser dito para os outros. De volta ao contingente. A academia deveria ser um porto seguro para todos. E tinha sido, por quase um dia. Antes que os mortos-vivos entrassem no prédio. Depois disso, foi um pandemônio. O prédio logo começou a ser inundado pela fumaça negra, assim como o resto da cidade. Ao mesmo tempo, milhares de mortos-vivos convertidos invadiram o prédio. Eles eram implacáveis, matando tudo que se movia à vista. Pela escala da fumaça preta que sai das saídas de áreas subterrâneas construídas artificialmente, alguém poderia pensar que a Terra estava pegando fogo. Kofi. Os que podem lutar primeiro, Kakarot instruiu os curandeiros. Ele próprio não estava em ótimas condições. Bem, ninguém estava, mas em vez de desperdiçar uma preciosa magia de cura em um mago não combatente como ele, era mais sábio curar alguém que pudesse lutar. No entanto, o aluno que o estava curando não parou. Afinal, Kakarot era um dos únicos professores que ainda estava vivo e bem. Suas habilidades de liderança eram mais importantes do que suas habilidades de luta neste momento. Cerca de 50 deles estavam presos dentro de um pequeno vestiário. No entanto, além de Kakarot, havia apenas 2 outros professores, ambos inconscientes. Os demais eram estudantes. Mas apenas 20 deles tinham experiência real de luta. O resto eram calouros recém-recrutados que teimosamente decidiram ficar para trás, apesar de terem sido avisados para deixar a academia quando tivessem a chance. Droga, o que fazemos agora? Layla, uma aluna do 2º ano, perguntou a Ana, que por acaso estava de guarda. Milhares daqueles bastardos nos cercaram. Além disso, destruímos e desativamos os portais para que não possamos sair usando eles. Ana suspirou e balançou a cabeça. Ela, por exemplo, não tinha ideia do que eles deveriam fazer a seguir. Suas chamas não durariam para sempre e encantar aqueles feios era impossível. Para piorar as coisas, parecia que ninguém estava vindo para ajudá-los. Eles estavam por conta própria. Como chegou a isso? Ana suspirou em derrota. Ela não estava iludida o suficiente para pensar que algum deles sairia vivo dali. No entanto, antes que ela pudesse pensar mais nisso, a parede em frente ao vestiário se abriu. Os pilares que sustentavam o teto caíram e uma pilha de concreto caiu. Logo havia um buraco largo o suficiente para um gorila entrar sem muitos problemas. Foda-se. Pessoal, equipem-se com as máscaras de gás e preparem-se para lutar. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 268. Chamas imortais. Ana, você precisa fazer uma pausa. Layla gritou com ela, enquanto atirava nos mortos-vivos com uma besta. Usar poções de mana pode preencher sua mana, mas não regenerará sua resistência. Apenas continue atirando. Ana respondeu com sua voz cansada. Centenas de mortos-vivos continuaram atacando-os. Sem lugar para recuar, esta foi a sua posição final. Uma dúzia deles contra uma horda interminável de zumbis. Como se essas probabilidades não bastassem, situações mais problemáticas continuaram surgindo. Idealmente, pode parecer que as chamas de Ana são um contra-ataque perfeito para os mortos-vivos. Mas a realidade não era tão simples. Sim, as chamas da Fênix de Ana eram mais do que suficientes para matar os zumbis. No entanto, ela não podia cuspir as chamas continuamente por longos períodos de tempo. Não apenas seu corpo aqueceria exponencialmente e ela drenaria sua resistência humana, mas o oxigênio ao seu redor também queimaria rapidamente. Assim, ela morreria de exaustão ou sufocamento. A máscara de gás está chegando ao limite. Ana pensou, droga, pense em alguma coisa. Vamos. Com os zumbis, veio a fumaça preta. Até agora, eles conseguiram manter uma distância segura da fumaça, graças às máscaras,
Mas não parecia que isso duraria muito. Ana poderia se livrar da fumaça queimando-a. Mas isso exigiria que ela aumentasse a temperatura de suas chamas, o que mais uma vez sairia pela culatra. A pele de Ana lentamente começou a mudar para tons de vermelho. A cada momento que passava, a vermelhidão da pele ficava cada vez mais profunda. O vapor podia ser visto saindo de seu corpo. Era o suor dela que estava sendo fervido e transformado em vapor no momento em que saía dos poros. Observá-la exagerar assim era demais para o resto deles lidar. Então, eles também aumentaram seus esforços, em uma tentativa desesperada de tirar algum fardo dela. Mas os mortos-vivos eram implacáveis com seus ataques. Tudo que os alunos aprenderam sobre eles provou ser inútil. Seus pontos fracos nem existiam, o que tornava mais difícil para todos, exceto Ana, lidar com os zumbis. Ver seus alunos lutarem diante de seus olhos era demais para alguém como Kakarov. Ele sempre se comportou mal com eles e ainda assim eles estavam prontos para lutar até o fim por alguém como ele. Isso não estava certo. Infelizmente, ele não tinha muitas habilidades ofensivas, mas poderia ajudar os alunos de outras maneiras. Ele colocou a mão na parede e fechou os olhos. Se não há um caminho para escapar, eu vou fazer um. No momento seguinte, as paredes se distorceram e um caminho se abriu. Além de seus talentos na alquimia, Kakarov tinha apenas uma habilidade: transmutar. A habilidade permitia que ele manipulasse qualquer substância com a qual entrasse em contato direto, seja terra, água ou ar. No entanto, essa habilidade dele tinha uma desvantagem terrível. Enquanto ele lançava a habilidade, ele ficou imóvel. O que significava que ele não podia se mover. Como ele havia feito um pouco de pesquisa sobre o gás de corpsificação, ele não podia se dar ao luxo de morrer lá, por isso se absteve de usar a habilidade até agora. Mas agora, como ele tinha que escolher entre a morte de todos e o bem-estar de seu aluno, ele escolheu o último. Venha. Vá. Ele gritou a plenos pulmões, não posso manter o poder para sempre. De repente, os alunos viram um raio de esperança. Como resultado, sua vontade de lutar foi renovada. Eles finalmente encontraram uma maneira de sair daquele inferno. Vai. 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 Ana gritou para o resto deles. Vou segurá-los e me juntar a vocês. Lá ela estava um pouco preocupada, mas acenou com a cabeça e saiu correndo do túnel que Kakarov criou. Os outros seguiram seu exemplo e correram para fora. Logo, apenas Kakarov e Ana foram deixados para trás. Vai, Ana. Kakarov gritou com ela. Ela assentiu e disparou uma rajada final de fogo para empurrar os mortos-vivos para trás e acelerou em direção ao túnel. Ela olhou para o professor que sorriu para ela, mas um momento depois, aquele sorriso desapareceu quando uma lança branca se projetava de seu pescoço. Dezenas de lanças feitas de ossos foram lançadas contra eles. Ana foi capaz de evitá-los e recebeu apenas ferimentos leves, mas Kakarov ficou preso às paredes, sangue escorrendo de sua boca e meia dúzia de feridas. Ele se foi e com ele, o túnel. Droga! Ana amaldiçoou baixinho. Isso realmente é o fim, não é? Ana poderia estar a salvo das lanças, mas sua máscara de gás não teve tanta sorte. Uma das lanças conseguiu arrancar o feltro completamente. Ela não tinha dúvidas de que este era o fim da estrada para ela. Mesmo que ela pudesse sobreviver milagrosamente à horda, a fumaça iria pegá-la com certeza. Havia duas escolhas na frente dela. Ou ela poderia ter sua morte patética e ser cercada pelos zumbis, ou sair com um estrondo. Para ser honesto, a escolha foi simples. É um estrondo. Ela sorriu e se levantou enquanto os zumbis avançavam. Este era seu momento final. Ela se lembrou de sua família, desejando que eles estivessem seguros. Mas, além deles, havia alguém em quem ela não conseguia deixar de pensar. Por que estou pensando nele agora? Ana sacudiu o pensamento de Ashton de sua cabeça. Se ele estivesse aqui, ele poderia ter encontrado uma maneira de sair deste buraco do inferno. Ele sempre faz. Talvez seja por isso que estou me lembrando dele. Certo? Ela respirou fundo inalando uma tonelada de fumaça junto com o oxigênio.
Ela precisava de tanto combustível quanto pudesse reunir para seu movimento final. Mesmo que isso significasse que ela teria que absorver o gás de corporificação. Logo os zumbis a cercaram. No entanto, não havia um pingo de medo em seu rosto. Em vez disso, ela estava sorrindo como uma certa idiota em sua mente. Oh, porra! Fora! Uma luz ofuscante rompeu de seu corpo e a temperatura dos arredores subiu astronomicamente. Os zumbis podem tê-la encurralado, mas ela não iria ceder em seus termos. Em um instante, os bastardos mortos-vivos foram transformados em pó. Ana matou todos eles. Mas ao preço de sua própria vida. Uma morte digna da princesa das chamas. Ou não? Kofi. Eu me tornei um Zombie capítulo 269. Eu teria sido seu pai, ao mesmo tempo, fora da academia. Aqueles que podiam lutar estavam dando tudo de si para manter os zumbis afastados, na esperança de que alguém chegasse para ajudá-los. A esperança de ajuda era a única força motriz para que continuassem lutando. Mas, à medida que mais e mais deles desmoronavam, a esperança lentamente começou a diminuir. Os alunos que acabaram de sair do túnel trocaram um domínio infernal por outro. Eles achavam que estariam seguros lá fora? Não, mas eles pensaram que pelo menos teriam uma chance de lutar. Mortos-vivos estavam por toda parte, mas também alguns rostos familiares. Ei, olha! Os professores estão aqui. Um aluno do segundo ano gritou e correu em direção a eles. Professores, chegamos. Podemos. A felicidade de se reunir com pessoas vivas havia cegado sua visão. Eles pensaram que cada rosto familiar iria estender a mão para eles, mas nem sempre foi esse o caso. Quando o aluno percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Os mortos-vivos pularam sobre ela e começaram a se banquetear com sua carne. Seus gritos causaram arrepios na espinha de quem testemunhou a brutalidade dos mortos-vivos. A suposta professora virou-se para revelar seu grotesco rosto meio comido. Seus ossos faciais estavam à vista de um monte de fibras musculares e tecido da pele agarrados em seu corpo. Uma tentativa inútil de manter sua identidade perdida. Os alunos não esperavam ver seus amigos, veteranos e até mesmo alguns dos professores se transformarem em mortos-vivos. Essas foram as pessoas que se aventuraram no desconhecido para coletar informações e, se possível, contra-atacar. No entanto, eles tiveram um fim horrível. Merda, todos formam um círculo. Certifique-se de que suas costas estejam voltadas um para o outro. Aqueles que não possuem habilidades ofensivas ficam de volta ao centro. Lyle imediatamente voltou à realidade e assumiu o comando. Não deixe nenhum espaço entre eles. Se um deles conseguir romper o círculo, todos morreremos. A ideia dela poderia ter ganho algum tempo se eles estivessem enfrentando vampiros ou outros lobisomens, mas não contra esses zumbis recém-nascidos. Os professores mortos-vivos terminaram de cavar no aluno e então voltaram sua atenção para o resto deles. Se os professores zumbis recuperassem um pouco de sua inteligência, eles teriam zombado de seus alunos por estabelecerem uma defesa tão fraca. Mas agora, não havia professores ou alunos. Apenas predadores e presas. Droga! Eles são muito rápidos. Gabriel, um aluno loiro do segundo ano, gritou. Nenhum dos meus ataques está funcionando. Continue tentando. Layla gritou de volta enquanto atirava pingentes de gelo nos zumbis. Temos que detê-los. Embora Layla estivesse na frente dos zumbis, por algum motivo, eles não a estavam atacando. Nem estavam mirando naqueles que poderiam revidar. Em vez disso, parecia que eles estavam atacando apenas aqueles que não podiam atacá-los adequadamente. Quase parecia que eles podiam sentir o cheiro de quem eram os fracos e decidiram se livrar deles primeiro. Layla notou algo estranho. Quanto mais pessoas esses mortos-vivos matavam, mais inteligentes eles se tornavam. Também explicaria por que estavam atacando os fracos primeiro. Eles queriam ficar mais inteligentes antes de enfrentar os mais fortes em combate. Os zumbis não estavam mais se comportando como criaturas irracionais. Eles eram mais como um bando de necrófagos.
Seu trabalho em equipe e estratégia rapidamente conseguiram sobrecarregar e ferir inúmeros alunos em um instante. Cada micromovimento deles tinha um propósito. Droga, eles estão brincando conosco. Layla murmurou. Eles não querem nos matar de uma vez, mas fazer um show disso. A situação era terrível, mas ela não pôde deixar de se sentir um pouco humilhada. No entanto, a humilhação que ela sentiu logo se transformou em raiva. Afaste-se, eu quero bater um papo com os pirralhos. Servina apareceu na frente deles com seus lacaios na ponta do pé. Você gosta de vislumbrar seu futuro? Lindo, não é? Atrás dela havia uma dúzia de outros, todos vestindo algum tipo de terno preto estranho que os cobria inteiramente. Enfrentar os zumbis era uma tarefa difícil, mas enfrentar essas pessoas e sobreviver era impossível. Eles podiam sentir isso em seus ossos. A aura ao redor da senhora era sufocante. Os alunos literalmente começaram a ter dificuldade para respirar assim que Servina apareceu na frente deles. Mesmo que eles tivessem suas máscaras de gás. Um vislumbre do futuro. Layla retrucou. Você realmente acha que vamos deixar suas bundas patéticas vagarem livremente? Você pode nos matar, mas estará seguindo nosso exemplo em breve. Quem você pensa que somos? Somos Lycans. Não importa quantos truques dissimulados que você usa, vamos dizimar todos vocês. Fiesti, não é? Servina sorriu. Bem, desde que eu gostei de você, vou mantê-la como minha cadela de estimação. Pode ser divertido ver o tipo de maque que você fará quando seus amigos morrerem por causa de sua boca grande. Dizendo isso, Servina acenou com a cabeça e um de seus servos puxou Layla para longe. Enquanto o resto dos zumbis cercava os alunos restantes. O rei vai te matar. Deja não vai ficar quieta. Você vai pagar o preço. Layla gritou com Servina, que prontamente fechou a boca com um tapa. Ah, então é por isso que você estava agindo de forma tão arrogante. Servina puxou o rosto de Layla para perto do dela e lambeu seu pescoço exposto. O que eu tenho a temer de um reino que está prestes a entrar em colapso. O rei que você espera tanto virá para salvá-lo, já está morto. Uá. Não se preocupe com os detalhes, Servina esbofeteou. Mate-os. Os soldados de Servina fizeram seu movimento, mas de repente tentáculos saíram de suas sombras e envolveram suas pernas, impedindo-os de dar um passo adiante. Servina imediatamente soltou Layla e se virou. Um portal foi aberto atrás dela. Todos eles estavam tão envolvidos em brincar com os vira-latas que ainda não perceberam. Na frente do portal, uma pessoa de cabelos brancos estava de pé. Seus braços estavam enfiados no bolso enquanto seu olhar atravessava. Além disso, ele não estava sozinho. Atrás dele estavam 3 figuras sombrias. O que mais incomodava Servina era a aura de morte envolvendo os 4. Eles eram criaturas mortas-vivas como ela. Quem é ele? Servina distraidamente soltou Layla. Como ele pode respirar a fumaça e permanecer inalterado? Ashton! Layla exclamou alegremente. Afinal, havia esperança para eles. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 270. Eu teria sido seu pai. 2. Oh, sim. Isso é muito melhor. Ashton pensou assim que saiu do portal conjurado pelo Lich. Eu sinto como se estivesse tomando esteroides. Fumaça abissal está reagindo à sua presença. Sua aura negra está aumentando rapidamente. Suas estatísticas foram aumentadas em 33%. Todas as habilidades da classe Necromancer foram aumentadas. Fumaça abissal. Esse foi o nome que estaroteou a fumaça negra enquanto controlava o corpo de Ashton. O nome era um pouco exagerado, de acordo com Ashton. Mas agora que ele estava experimentando os efeitos de respirar a fumaça, ele podia entender por que Astaroto nomeou assim. Quem é você? Uma voz interrompeu o prazer de Ashton. Ele abriu os olhos apenas para olhar para uma pobre desculpa de mulher. Ele não era de julgar as pessoas com base em sua aparência, mas Ashton não podia deixar de ver Servina sob uma luz desfavorável. Caramba, Celeste parecia 1000 vezes melhor do que ela, embora seu rosto estivesse sempre coberto por seu capuz sombrio. Oi, pare com esses pensamentos misóginos e lide com eles.
Que misógino. Estou apenas declarando fatos aqui. Parece que a fumaça nublou seu cérebro. Sim, é onde você mora. Ashton estava de bom humor. Na verdade, ele não se sentia tão bem há Deus sabe quanto tempo. Mas seu humor estava prestes a ficar arruinado. Enquanto outros podem ter um pouco de dificuldade para respirar e enxergar através da fumaça, Ashton era imune a todos os seus efeitos. Na verdade, quanto mais ele ficava dentro da fumaça, mais forte ele ficava. Foi tudo graças à estatística, Dark Aura, fornecendo a ele aumentos aleatórios de estatísticas. Era uma pena que os reforços não fossem permanentes. A propósito, onde estamos? Ashton murmurou para si mesmo enquanto olhava em volta. Aquele lixo não deveria abrir um portal para o contingente. Este lugar não parece ser o contingente para mim. Ninguém tem tanto domínio sobre a magia quanto aquele lixo, pelo menos neste país. Duvido que ele nos mandasse para o lugar errado. Astaroth pode estar dizendo isso, mas o lugar em que estávamos não se parecia em nada com o contingente Ashton lembrado. No entanto, ao olhar através da fumaça, ele viu pessoas vestindo o uniforme da academia. O que significava que ele estava no lugar certo. E a própria cidade havia sido destruída. O silêncio de Ashton estava matando Servina. Mesmo na fumaça, ela percebeu que a pessoa à sua frente era forte. Mais forte do que qualquer um deles. Mas o que apenas 4 deles poderiam fazer quando ela tinha um exército de mais de 30.000 ao seu lado? Eu perguntei quem é você SHHH. Ashton colocou um dedo em seus lábios. Você quer morrer ou o quê? Apenas fique quieto por um momento. Dizendo isso, ele caminhou casualmente até Layla e ajudou a se levantar. Como Ashton raramente conversava com os nobres enquanto estava matriculado na academia, ele só conhecia Layla pelo rosto e não pelo nome. Ainda assim, ele sabia que ela era próxima de Ana. Onde está Ana? Ela ficou para trás para nos deixar escapar. Layla respondeu enquanto apontava para onde o Tyrion estava. Eu não acho que ela. Obrigado pela informação. Ashton sorriu, deu um tapinha em seus ombros e saiu na direção que ela apontou. E eu acho que você pode matá-los com facilidade agora que meus subordinados imobilizou. Ninguém sequer tentou questioná-lo ou detê-lo. Todos eles estavam chocados demais para ver como Ashton era despreocupado. Ele não tentou resgatar os alunos e simplesmente passou por eles como se não desse a mínima para eles. Bem, não era uma mentira de qualquer maneira. Ele tinha assuntos mais importantes para resolver do que resgatar um bando de nanicos. Até Servina ficou um pouco surpreso. Ele pode ter sido forte, mas esse desrespeito foi um pouco demais. Esse bastardo. Servina cerrou os dentes. Como você pensa que está? Agindo como todo-poderoso, mesmo estando sozinho. Ashton suspirou e se virou para encará-la. Eu não te disse? Eu vou te matar no momento em que você abrir a boca. Ou talvez eu tenha esquecido de colocar meus pensamentos corretamente. Bem, é dito que se deve conceder o último desejo de uma pessoa que está morrendo. Então acho que devo responder as suas perguntas primeiro. Um momento depois Ashton desapareceu e reapareceu na frente dela. Quase como se ele tivesse se teletransportado na frente de Servina, mas na verdade ele apenas caminhou até ela. Quem sou eu? Papai. Quanto à sua segunda pergunta, não, nunca estou sozinho. Assim que ele pronunciou essas palavras, o chão tremeu e não parou de tremer. Todos ficaram confusos até perceberem de onde vinham as vibrações. Ashton agarrou Servina pelos cabelos e a forçou a vigiar o portal. Antes, eu tinha convocações, mas agora tenho um exército. Um exército dos mortos-vivos mais fortes do planeta. Milhares de mortos-vivos saíram do portal um após o outro. Mas antes que o portal se fechasse, um último ser saiu. Agraciando o mundo exterior com sua presença depois de muitos anos. Finalmente, estou livre da maldição. O lixo disse com um sorriso horrendo. Obrigado, jovem. Tudo bem, vovô. Ashton piscou para o gigantesco esqueleto. Você acha que poderia cuidar da bagunça que... Quão alto você está? Ordenando lixa. Sim, você definitivamente não está no espaço certo. Você estragou tudo.
Oi, como vai você? Civilização superior, minha bunda, que Deus nos salve a todos. Só estou brincando com você. Estou bem. Ashton sorriu antes de arrastar Servine e jogá-la através do portal. Conversaremos mais quando eu voltar. Por enquanto, sente-se aí. Deixei algumas pessoas para entretê-lo enquanto eu estiver fora, Ashton. Só quero confirmar. Você sabe que terá que matar todas essas pessoas, certo? O sorriso no rosto de Ashton desapareceu quando ele assentiu. Tanto Deja quanto o contingente era uma causa perdida. Assim como as pessoas que ainda estavam presas nessas cidades. Mesmo que Ashton pudesse absorver toda a fumaça abissal nessas duas cidades, ele não poderia apagar completamente sua presença. Além disso, aqueles que tiveram a infelicidade de entrar em contato com fumaça acabariam morrendo e espalhando ainda mais a doença. A fumaça pode ter sido um elixir para ele, mas era um veneno para o resto deles. Um veneno que lhes daria uma morte lenta e dolorosa. Assim, era melhor para Ashton matá-los para salvá-los da miséria de uma morte tão miserável. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.